Termas dos Laranjais, em Olímpia, no interior de São Paulo, reabre nesta segunda-feira parcialmente após a tempestade que atingiu a cidade no sábado. Segundo o parque aquático mais visitado do mundo, o espaço ficou alagado e precisou fechar ontem para limpeza e manutenção. Em um comunicado, a empresa destacou que a medida foi necessária para garantir a proteção e a segurança dos visitantes. Mesmo com a retomada das atividades, algumas atrações seguirão em manutenção, por tempo indeterminado. As regiões de Sorocaba, Campinas e Barretos foram as mais atingidas pelas fortes chuvas do fim de semana. 6 pessoas morreram no estado. Em Nova Odessa, um motociclista foi arrastado para dentro de um córrego pela enxurrada. Em Várzea Paulista, uma mulher e 2 crianças perderam a vida após um deslizamento de terra atingir a casa onde moravam. O mesmo aconteceu em Jundiaí, com um óbito confirmado. O temporal do fim de semana também provocou estragos na região metropolitana de São Paulo. Na zona leste de São Paulo, uma mulher de 43 anos morreu após ter sido arrastada pela enchente em Cangaíba. Ela chegou a ser levada ao hospital do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, outras 12 pessoas ficaram feridas e 69 estão desabrigadas ou desalojadas. Diretor de comunicação do órgão, o capitão Roberto Farina, afirma que as equipes estão atentas aos efeitos do acúmulo de chuva dos últimos dias. Com a recorrência de tempestades, a situação das áreas de risco é monitorada em tempo integral. Essa chuva, que é a chuva de tempestade do verão, ela envolve principalmente pontos de alagamento e quedas de árvore e postes devido aos ventos fortes. Mas agora, no decorrer do mês, de dezembro, as chuvas que acabam se transformando corriqueira, elas acabam caindo várias vezes, durante o dia ou até durante a semana. Isso faz com que o solo ele comece a ficar encharcado. Então começa a entrar para a Defesa Civil aquela preocupação da iminência de deslizamento de terra. Então, com isso também nós entramos com campanhas de conscientização nas comunidades, junto com os núcleos comunitários de defesa civil. A final da Taça das Favelas, que acontecia no fim da tarde de sábado no estádio do Pacaembu, precisou ser cancelada. Segundo a concessionária responsável pela arena, uma tubulação de águas pluviais localizada na Alameda Leste se rompeu devido à pressão das águas. Com a impossibilidade da realização da partida, as 2 equipes que disputariam o jogo foram consideradas campeãs. A Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica na Grande São Paulo, afirma que cerca de 20 mil endereços estão sem luz. Se forem contabilizados o número de pessoas, são mais de 8 milhões e 200 mil clientes sem energia. Além da falta de luz, moradores de um condomínio na Pompeia, zona oeste de São Paulo, tiveram um outro prejuízo. Ao religar a energia, a Enel errou a voltagem de 110 para 220 volts, queimando eletrodomésticos dos prédios. A concessionária diz que vai ressarcir os danos causados aos moradores. Ontem à noite, moradores de São Miguel Paulista, na zona leste da capital, protestaram contra a falta de luz no bairro. Além do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro também foi afetado pelas chuvas. Da capital fluminense, repórter Milena Viana. O governo do Rio vai enviar maquinário para ajudar na limpeza dos municípios afetados pela forte chuva que atingiu o estado. Neste domingo, o governador Cláudio Castro mobilizou as equipes para acompanhar a situação em Petrópolis, Barra do Piraí, Vassouras, Duque de Caxias e Magé. Não houve registro de ocorrências graves e nem de vítimas. Segundo o estado, o trabalho de remoção dos resíduos começa nesta segunda-feira. Em Petrópolis, choveu 47 milímetros em 1 hora. Houve acionamento de sirenes e envio de SMS para risco de inundação e deslizamento. Também foram registrados acionamentos de sirenes com alertas de chuva forte em Barra do Piraí e Magé. A RJ 115 na região do Médio Paraíba está interditada. Houve deslizamento de terra no trecho entre o município de Vassouras e o distrito de Japaranã. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem vão iniciar a limpeza das pistas também nesta segunda. Na última sexta-feira, um temporal atingiu a capital fluminense e outros pontos do estado. Ainda não há previsão para a liberação dos apartamentos que foram invadidos pela lama durante um deslizamento de terra na Tijuca, na Zona Norte. 4 imóveis foram interditados pela Defesa Civil após a estrutura que fazia a contenção de uma encosta próxima se romper com a força do temporal que atingiu a cidade na tarde de sexta-feira. O síndico do prédio, Luiz Frederico
Érico Barreto, afirma que os apartamentos também passaram por limpeza para a retirada da lama. A GeoRio agiu rapidamente, colocando em campo uma grande equipe para retirar as peças de concreto que ficaram penduradas e durante o dia de hoje, domingo, elas já foram de fato retiradas. Os apartamentos também já passaram por uma grande limpeza, o que melhorou a sensação de destruição causada pela chuva de sexta-feira à tarde. O forte temporal também causou transtornos em outros pontos do Rio de Janeiro. Na região metropolitana, moradores de Niterói, São Gonçalo e Maricá ainda relatavam falta de energia elétrica durante a tarde de domingo em alguns bairros dos municípios. Em nota, a concessionária Enel, responsável pelo fornecimento de energia na região, informou que normalizou a luz para 99% dos clientes impactados pelas fortes chuvas ocorridas nos últimos dias. Em Niterói, cidade mais impactada pela tempestade, a empresa está atuando em parceria com a prefeitura. Bandeirantes 729. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, tem